Raramente vistos, mas frequentemente escutados, inhambus, codornas e macucos são famosos pelos cantos assobiados que ecoam na floresta. São aves da família Tinamide, com 24 espécies encontradas no Brasil. Nesse vídeo você vai conhecer alguns dos comportamentos e segredos dessa família de aves que tanto chama a nossa atenção. Todas as espécies de tinamídeos têm uma aparência bem característica. Corpo rechonchudo, quase sem cauda, cabeça pequena e a plumagem de cores pouco chamativas. São aves discretas que vivem no chão da floresta. Até voam, mas voam muito mal. Em situações de perigo, eles preferem correr ou se esconder na vegetação. Algumas espécies são incrivelmente pequenas, como a codorna mineira, que possui menos de 20 centímetros de comprimento, enquanto outras, como os macucos, ultrapassam os 45 centímetros de comprimento e podem pesar até 2 quilos. Tinamídeos são grandes cantores, a maioria canta no amanhecer e no final da tarde, enquanto algumas espécies, como a codorna amarela, podem cantar até no calorão do meio da tarde. Falando nas espécies, entre as mais populares do Brasil está a perdiz. Encontrada em campos e pastagens, uma ave que possui um canto que para muitas pessoas representa a verdadeira voz da roça. Mas entre os tinamídeos existe uma dupla de espécies muito famosa, o inhambu-chitã e o chororó. Duas espécies que inclusive inspiraram o nome de uma música e também da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. Inhambu-chororó é encontrado normalmente em áreas abertas e vocaliza ao amanhecer e no cair da tarde. Enquanto que o chitã é mais comum em bordas de mata, mas ambos são vozes comuns nas tardes da roça de grande parte do Brasil. Nas florestas da Mata Atlântica, quem canta muito é o inhambu-guaçu. E também o jaó do sul. Nos trechos mais preservados, o macuco. Na Caatinga vive a codorna do Nordeste, enquanto que no Cerrado e na Amazônia quem se destaca é o jaó, com seu canto nostálgico e melancólico. Na Amazônia, aliás, existem diversas espécies de tinamídeos. Entre os mais conhecidos estão o tururim, inhambu-pixuna e a azulona. Agora, entre as raridades brasileiras, eu destaco aqui 3 espécies: o inhambu-galinha, a codorna mineira e a codorna carapé. São aves realmente difíceis de serem encontradas na natureza, com pouquíssimos registros recentes. Em geral, isso acontece por conta do comportamento arisco, hábitos discretos e a dificuldade na identificação das aves, que são similares a outros tinamídeos mais comuns. A codorna carapé é, sem dúvida, a mais enigmática de todas. Exclusiva do Cerrado, onde teoricamente deveria existir em todo o bioma, por muito tempo a única foto conhecida da espécie é de uma sendo predada por um lobo-guará. Uma foto incrível feita pelo Marcos Amendi. É uma codorna que passa toda a vida caminhando por túneis de roedores por baixo da vegetação, nunca saindo em áreas abertas. E além disso, para dificultar ainda mais a sua detecção, a sua vocalização é muito difícil de ser percebida, pois é similar aos sons de grilos. E é no período reprodutivo que essas aves cantam com mais frequência. Na maioria das espécies, ambos os sexos cantam. Em algumas, dá até para diferenciar macho e fêmea pela vocalização, sendo que, em geral, fêmeas têm cantos mais longos que os dos machos.
Ouvimos mais os cantos no início da manhã e no final da tarde, mas em algumas aves, como o jaó, no auge do período reprodutivo, pode vocalizar durante o dia todo e até de noite, fazendo um canto a cada poucos minutos, resultando em mais de 500 chamados feitos ao longo de 24 horas. Haja gogó, hein? A vida de um tinamídeo é basicamente no chão. Essas aves passam o dia todo caminhando ou descansando pelo chão da floresta ou do campo. Procuram frutas caídas, grãos e sementes duras, folhas. Também podem comer pequenos artrópodes e caramujos que se escondem na folhagem apodrecida, sempre usando o bico para procurar comida. Basicamente, eles só se alimentam do que encontram no chão. Por conta da plumagem, com cores discretas que varia do cinza ao marrom, essas aves se camuflam com muita facilidade. Por isso que uma das estratégias dos inhambus diante de um predador é a de ficar congelados quietinhos, confiando na camuflagem. Para dormir, espécies pequenas como os inhambus e outras do gênero Crypturellus dormem agachados e camuflados em meio à vegetação rasteira. Já as espécies do gênero Tinamous, como o macuco e a azulona, assim que escurece se empoleram em galhos bem altos, coisa de 4, 5 metros de distância do solo. Até porque, como eles são grandes, fica até mais difícil de se esconderem no chão. Como eu havia dito, os tinamídeos não voam muito bem, pois as asas são muito curtas e a cauda é quase que inexistente, dificultando manobras rápidas. Por isso que essas aves só usam o voo como último recurso de fuga, fazendo voos curtos e muito rápidos. Mas também se cansam rapidamente, talvez em função do pequeno tamanho dos pulmões e coração, pois são aves que apresentam proporcionalmente o menor coração entre todas as aves. A reprodução dos tinamídeos é um tanto diferente da maioria das aves. Apenas o macho que cuida sozinho dos ovos e dos filhotes. A fêmea só bota os ovos e desaparece, deixando toda a tarefa do cuidado parental para o macho. Um único ninho pode ter ovos postos por várias fêmeas. O macho incuba os ovos por 2 semanas ou 3, dependendo da espécie, e depois cuida dos filhotes por mais ou menos umas 2 semanas. O ninho dos tinamídeos é simples, é uma depressão no solo com folhas ou capim, e os ovos são verdadeiras joias, com cores variando do azul brilhante ao cinza ou verde. Legal também que os filhotes nascem bem desenvolvidos, sendo capazes de caminhar sozinhos logo após o nascimento, já seguindo o pai em busca de comida. Infelizmente, os tinamídeos estão entre as aves mais perseguidas por caçadores que apreciam a sua carne. Uma prática ilegal que não se justifica mais nos tempos de hoje. De todas as espécies desse vídeo, qual que é a sua favorita? Eu particularmente gosto muito do canto do jaó. Para mim é sempre emocionante ouvi-lo cantar distante na floresta. Fala sério, é o máximo o canto do jaó, né? Se você gosta de aves e natureza e chegou agora aqui no canal e não está inscrito, já se inscreva, pois esse é um canal especializado no assunto com vídeos toda semana. Combinado? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.